Olá a todos, como vocês estão? Antes da gente começar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo. Deixe um comentário com a sua cidade. Eu espero que vocês gostem. Você sabia que em 1931, um cientista ganhou o Prêmio Nobel por descobrir a causa primária do câncer? O nome dele era Dr. Otto Heinrich Warburg. Ele era médico e bioquímico renomado. Ele fez uma afirmação chocante. A principal causa do câncer é a substituição do oxigênio nas células normais pela fermentação do açúcar. Mas o que isso significa na prática? Basicamente, ele demonstrou que ambientes ácidos no corpo expulsam o oxigênio das células. E sem oxigênio, as células podem se tornar cancerígenas. O fato alarmante é que ele afirmou que privar uma célula de 35% do oxigênio dela por 48 horas pode torná-la cancerosa. Ou seja, a alimentação e o estilo de vida podem influenciar diretamente no ambiente interno do nosso corpo. Alerta para quem gosta de virar a noite em festinha e fazer after depois. 48 horas privando a célula do oxigênio é extremamente perigoso, hein, gente? Será que isso significa que uma dieta alcalina pode prevenir o câncer, então? Essa ideia gerou debates e até hoje divide opiniões, mas vamos entender melhor. Bem, por esse raciocínio, então o câncer não seria nada mais do que um mecanismo de defesa das células para continuarem vivas em um ambiente ácido e carente de oxigênio? Se a causa foi descoberta, por que então ainda não descobriram a cura? Bom, talvez porque não seja interessante divulgar isso, né? A indústria do câncer, ou melhor, a indústria farmacêutica e alimentícia, lucra bilhões com essa doença. Já percebeu como funciona essa corrente? A indústria alimentícia produz toneladas de alimento lixo, cheios de substâncias que deixam nosso corpo ácido. Isso gera cada vez mais doenças. E adivinha quem lucra com isso? Sim, a indústria farmacêutica, que vende os tratamentos para essas mesmas doenças. Um alimenta o outro. Agora me diga, quantas vezes você já ouviu alguém falar: Nossa, fulano descobriu que está com câncer? Isso pode acontecer com qualquer um. Será mesmo? Agora que você sabe, a pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Afinal, a ignorância justifica e o saber condena. Lembre-se desta frase: que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. Tá, mas afinal, o que é pH ácido, pH alcalino? E o mais importante, o que podemos fazer então para manter o corpo saudável? Ou pelo menos para amenizar essa situação? Fica comigo, porque agora vamos entender como isso funciona e quais ações práticas você pode tomar ainda hoje. O efeito dos alimentos no nosso corpo é medido por uma escala chamada pH, que varia de 0 a 14. Um pH 7 é considerado neutro. Valores abaixo disso indicam acidez, enquanto números acima significam um ambiente alcalino. Para que as células funcionem corretamente, nosso corpo precisa manter um pH ligeiramente alcalino. Em uma pessoa saudável, o pH sanguíneo varia entre 7,40 e 7,45. E aqui vai um fato alarmante. Se o pH do sangue cair abaixo de 7, entramos em coma e nos aproximamos da morte. Sim, isso é real. A boa notícia? Podemos conhecer quais alimentos são acidificantes e quais são alcalinizantes, para a gente fazer a melhor escolha no dia a dia, né? Pequenas mudanças na alimentação podem ter um impacto gigante na nossa saúde. O que você achou dessa informação do pH? Você já sabia disso ou foi novidade para você? Deixe a sua opinião nos comentários. Agora que sabemos como o pH influencia a nossa saúde, vamos aos fatos. Quais são os alimentos que acidificam o nosso organismo? Açúcar refinado está no topo, o primeiro de todos. Principalmente porque açúcar puro, glicose, açúcar alimenta o câncer. Se tem uma coisa que o câncer gosta de comer, é açúcar, tá? Se tem falta de oxigênio e tem açúcar, o câncer está ali. O açúcar refinado ele não contém nenhuma proteína, gordura, mineral ou vitamina. Ele apenas tem carboidrato refinado, que sobrecarrega o pâncreas.
O pH do açúcar é 2,1, é altamente acidificante, que aliás é o mesmo pH dos refrigerantes, tá? Que são por açúcar. Bem, vamos lá, próximo alimento, as carnes. Infelizmente, né, eu gosto muito. Mas as carnes de todas as variedades, apesar de ricas em proteínas, são altamente acidificantes. O pH médio da carne varia aí de 3,5 a 5. Mas eu achei curioso, porque 5 já não seria um pH tão ácido assim. É ácido, mas é que nem o café, um pH 5, um pH médio. Eu não sei porque ele botou de 3,5 a 5. Talvez algumas carnes são mais acidificantes que outras, né? Eu pesquisaria melhor isso aí. Que mais? Leite de vaca e derivados. Queijo, iogurte, requeijão, tudo isso ambiente ácido. pH médio de 3,5 a 4,5. Sal refinado, extremamente ácido e sem minerais naturais, né? Do sal integral, no caso. Então, o sal refinado, o pH dele é 5. Muita gente fala daquele sal rosa, sal do Himalaia, o sal grosso. O próprio sal grosso é mais saudável do que o sal refinado. Que mais? Farinha branca e derivados. Massa, bolo, biscoito. Tudo isso favorece a acidificação. pH médio, 5,5, 6,5. Não é tanto também, né? Não é tanto. Mas no caso de você estar tratando um câncer, o ideal é você evitar completamente uma alimentação acidificante. Você tem que fazer um esforço e se dedicar de forma radical com uma alimentação alcalinizante, que isso vai te ajudar muito. Ainda mais se você tomar Aveloz. Eu falei sobre o Aveloz, a planta que pode curar o câncer, e pode mesmo, que em muitas situações ela cura e em outras situações ela melhora assim muito a condição da pessoa. Aveloz é a planta da minha vida. Eu não vivo sem Aveloz. Vamos lá, voltando aqui. Produtos de padaria, né, que envolve as farinha branca e derivados, né? Mas principalmente porque eles têm muita gordura saturada. Eles usam muita margarina, né? Sal, muito açúcar, conservante. Então fica um combo acidificante master absurdo. A margarina, falando especificamente dela, né, é uma gordura processada altamente inflamatória. pH 5. Refrigerante, um dos piores, além do açúcar, contém ácido fosfórico, prejudicando os ossos. Um dos piores, como já comentamos antes, o pH médio 2,5, quase igual ao do açúcar puro. Esse aqui eu vou chorar. Cafeína, amo café. Aqui fala café, chás pretos e chocolate. Mas o chocolate amargo, 70%, ele é bem-vindo. Esse daí até uma pessoa com câncer pode consumir como opção de um doce, né? Mas enfim, café, chá preto e chocolate contribuem para a acidez no organismo, pH médio 4,5 a 5. Álcool, além de acidificante, sobrecarrega o fígado. pH médio 3 a 4. Tabaco. Ai, não me livrei ainda do tabaco. Altamente acidificante, rouba oxigênio e nutrientes do corpo. Remédios e antibióticos agridem a microbiota intestinal e desregulam o equilíbrio ácido-base. Eu não sou de tomar remédio, não. Eu evito ao máximo. Evito ao máximo. Se tiver uma dor de cabeça, eu não tomo remédio. Se for assim, um relaxante muscular, algo do tipo, eu acho que sim, né? Tenho mais tendência para. Mas não é um hábito, não. Eu evito muito. Principalmente antibiótico, né? Que inclusive amarela os dentes. Que mais? Esse aqui é triste também. Alimentos cozidos. Todos os alimentos cozidos são acidificantes, todos, sem exceção. Inclusive verduras, né? O cozimento remove o oxigênio, tornando-os mais ácidos. pH médio 5,5 a 6,5. Produtos industrializados, tudo que contém conservante, corante, aromatizante, estabilizante, tudo isso é ruim. Sabe aqueles temperos, sal temperado, alho salgado, aqueles potes de alho, aquele é muito ruim. Aliás, aquilo é ruim até de sabor, aquilo é ruim demais, meu Deus. Tem um que eu gosto muito, a Ginomoto. Nossa, a Ginomoto é muito gostosinho, mas péssimo, péssimo. Caldo quinor, esses caldos quadradinhos, tudo isso, enlatados. Milho enlatado, ervilha enlatada, pastas, patês, sai fora disso tudo se você puder evitar. Então é isso, né? Eu não estou falando que a alcalinidade é alcançada apenas através
da alimentação. Eu sei que o corpo ele possui diversos mecanismos para regular esse desequilíbrio, né? E vai desde a respiração até a filtração renal e outros sistemas de compensação, para que garanta que o pH não saia desse intervalo. Mas uma alimentação saudável com certeza ajuda e muito. Tem que lembrar que o Dr. Otto, ele ganhou o prêmio Nobel em 1931. Não foi à toa. Não foi à toa. O fato de não falarem mais sobre isso não quer dizer que não aconteceu. Aconteceu sim. Os alimentos que dominam nossa dieta moderna, os ultraprocessados, refinados e cheios de aditivos, não só contribuem pouco, como também desmineralizam o organismo. E aqui está um dado alarmante. Esses alimentos fazem parte da rotina da maioria das pessoas, pelo menos 3 vezes ao dia, todos os dias do ano. É ou não é? Eu tomo café todo dia. Coca-Cola eu adoro, mas estou parando com isso. Já não quero mais. Estou preferindo mate e do mate eu vou passar para água mesmo e ficar nessa. Já não estou bebendo. Mas isso vai, gente, de cada um. Se você fizer um pouquinho melhor, já vai ser melhor que antes, entende? O importante é a gente tentar melhorar. Então, o resultado de tudo isso é um corpo que luta constantemente para equilibrar uma alimentação que vai contra a sua própria fisiologia, né? Afinal de contas, o nosso organismo ele não foi projetado para processar todo esse lixo alimentar. O problema é que a gente cresceu assim, cercado dessa facilidade toda, desse lixo todo que a gente ama comer e beber. Então, e se alimentar bem está cada vez mais caro, o que complica muito a situação, né? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Será que se eu fumo, se eu sou sedentária, se eu não me alimento bem, então eu vou ter câncer? A possibilidade é grande. Porém, se eu fumo, sou sedentária, mas me alimento bem, ou tento, melhora um pouquinho, não melhora? Alguma chance eu ganhei nisso aí. Então é nisso que eu me agarro. Vamos nessa. Mas e agora? Como evitar tudo isso em um mundo onde esses alimentos estão por toda parte? Bem, no final do vídeo eu vou tentar dar umas sugestões que eu mesma aplico na minha vida. E vou falar pela segunda vez do Aveloz, que ele está dentro dessas sugestões. Vou falar pela segunda vez que é para você lembrar e assistir o vídeo do Aveloz, porque todo mundo tem que conhecer o Aveloz. Ele não só é bom para câncer, como ele ajuda também no tratamento da AIDS, ele ajuda também no tratamento do Alzheimer, tá? Ele refaz as pontes lá de conexão da comunicação. Isso está em estudo publicado. E entre outras, várias outras mil doenças, a Veloz é maravilhoso. E finalmente, quais são os bons alimentos alcalinizantes? Verduras cruas. Algumas podem ser ácidas ao paladar, mas dentro do organismo possuem efeito alcalinizante. Além disso, cruas produzem oxigênio, enquanto cozidas perdem essa propriedade. pH médio 8. Frutas. Assim como as verduras, muitas frutas são ácidas no sabor, mas alcalinizam o organismo. O limão, por exemplo, tem um pH aproximado de 2,2, mas dentro do corpo é altamente alcalinizante, sendo um dos mais poderosos. As frutas também ajudam na produção de oxigênio no organismo. Sementes. Além de seus inúmeros benefícios nutricionais, muitas são alcalinizantes. Por exemplo, amêndoas, com pH médio de 7,5. Sementes de girassol, com pH de 7,2. Semente de abóbora, com pH de 7,5. Sementes de chia, pH 7,2. Com semente de linhaça, pH 7,4. Semente de gergelim, cruas ou descascadas, 7,8 de pH. Sementes de quinoa, pH 7,2. Todas essas sementes são ricas em minerais alcalinizantes como magnésio, cálcio e potássio, além de fornecerem fibras e gorduras saudáveis. Cereais integrais. A maioria é ligeiramente acidificante, mas o milho se destaca por ser alcalinizante. Porém, o milho hoje em dia está completamente transgênico, né? Então, quanto a isso, eu não sei, mas não é só o milho que existe como cereal integral. Mesmo assim, eles são essenciais, né, na alimentação equilibrada. pH do milho 7,2. Aliás, no quesito ingerir açúcar, se você une fibras, cereais integrais, fibras,
Se você une fibras à glicose, ela deixa de ser pura glicose. Mel, além de ser um superalimento natural, é altamente alcalinizante. pH médio 7,4. E essa parte é bem interessante. Todas as plantas possuem clorofila, que é altamente alcalinizante, com destaque para a babosa, aloe vera. Alguém aí já tomou um suquinho de babosa? Eu ainda não, mas com certeza irei testar. Já tem um tempo que eu leio sobre isso, eu tô cheia de babosa aqui em casa. Sucos naturais alcalinizantes. Misturar ingredientes como babosa, maçã, limão com casca ou abacaxi com casca pode ajudar no controle de diversas enfermidades como diabetes, pressão alta, colesterol e triglicerídeos elevados. Mas com casca? Eu também achei estranho. O suco de abacaxi com casca é muito utilizado porque a sua casca contém fibras, que se chama bromelina, uma enzima anti-inflamatória. A casca também contém antioxidantes e vitamina C concentrada. É claro que para consumir, né, a gente vai lavar a casca, vai bater no liquidificador com água, vai coar. Sim, a gente vai dar um jeito, a gente não vai bater a casca e beber e botar tudo para dentro, né? Ou você pode até ferver para extrair melhor os nutrientes. Algumas coisas que podem ajudar. Começar o dia com um limão espremido em água. Lembra que falamos, apesar do gosto ácido, ele tem um efeito alcalinizante no corpo? A minha mãe, inclusive, ela toma todos os dias meio limão no copo d'água, em jejum. Ela acorda, prepara isso e dá meia hora para poder tomar o café da manhã. Cozinhar menos os vegetais ou prepará-los no vapor. Isso preserva mais nutrientes e evita que se tornem acidificantes. Combinar fibras e sementes com os alimentos, tipo misturar aveia e sementes na comida para equilibrar a carga glicêmica. Então, assim, você está fazendo um ovo, né? Joga um pouco de aveia nele, ou joga uma semente de linhaça, ou alguma outra semente. Esses complementos, isso já deixa, se você vai botar esse ovo no pão, isso já deixa o seu pão bem mais nutritivo, né? O pão puro em si, ele seria considerado puro açúcar, pura glicose. Porém, se você jogar um mel e uma aveia em cima do pão, já tá bem melhor, já não é puro açúcar, entendeu? Você pode medir a alcalinidade da água que você bebe. Você já viu umas tirinhas medidoras de pH? Eu vou mostrar aqui. Essas tirinhas de medidoras de pH, elas são baratas. Elas podem te ajudar a entender a qualidade da água que você consome, né? São fáceis de usar e você pode medir o pH nas frutas, urina, por exemplo. Apesar que a urina, no caso, já que eu comentei sobre ela, o pH do sangue, a gente está falando do pH do sangue, que o ideal é estar entre 7,35 e 7,45 mais ou menos. Mas o pH da urina, ele é mais baixo. Então não vai medir o pH da sua urina e ver que está um pouco mais baixo e achar que você está com pH ácido. Não é bem por aí que funciona, tá? Acho que o pH da urina é 6,5, 6, por aí. Mas isso aí a gente vê em outro vídeo. Uma ideia legal é trocar as frituras por assados, né, fazer no forno. Então você pode fazer o frango no forno, você pode hoje o pessoal usa muito a air fryer, né, eu prefiro o forno. Você pode fazer batata frita no forno. Já fez batata frita no forno? Fica uma delícia, super crocante. Agora tem que tomar os cuidados para ela não colar ali na panela, né, na forma, tá. Então você pode até botar um pouco de óleo, um pouco, né, misturar a batata frita com sal ali, um salzinho, pouco sal, e aí fazer no forno. Dá uma média aí de 30 minutos. Essa última vez que eu fiz foi 30 minutos. Claro, você pode deixar mais tempo se você quiser ela bem mais crocante. Diminuir o consumo de refrigerantes. Refrigerante é puro açúcar, né, gente? Eu tenho optado pelo mate leão. Escolher carnes mais magras, frango, carne de porco sem gordura, né, aquela parte mais branca, peixe, mas a carne em si bovina também, porém tentar evitar, né, gordura em excesso. É sempre bom, um detalhe também que vale como dica, é você sempre acrescentar o alho cru no seu almoço. Principalmente se você estiver comendo uma carne, o alho cru vai cair perfeitamente, você não vai sentir ele arder. O alho só arde na nossa boca quando ele está em contato com a nossa bochecha. Se o alho está misturado na comida e ele não encosta na tua bochecha, você
sente o sabor dele ao morder, porém misturado à comida e ao engolir tá tudo certo, você não tem essa entendeu? E por que que eu tô falando do alho? Porque o alho, ele dá uma afinada no sangue, né. Ele é bem interessante, tem todas as outras características positivas, mas principalmente o alho afina o sangue, então é interessante, de repente, assim, quando eu como gordura, eu sempre como mais alho, porque então quando essa gordura estiver circulando no meu sangue, pelo menos o meu sangue vai estar mais fino, então caso exista alguma possibilidade de um entupimento ali, né, de algo do tipo, Deus me livre, pelo menos o meu sangue mais fino vai ajudar um pouquinho, é o que dá para fazer. Então as minhas dicas são assim, não dá para evitar, né, tudo, mas dá pra gente melhorar a coisa. Tomar suco de aloe vera, dizem que essa é uma das melhores dicas. Suco de aloe vera. Eu tenho muita babosa aqui em casa e até hoje eu não fiz. Tem um processo, né, que você tem que tirar a baba da babosa. Enfim, é trabalhosinho, né, tudo é hábito. Ai, tudo que eu tenho que tornar hábito, eu preciso tornar prático. Eu tenho que montar um processo que seja prático, para então que isso vire um hábito, senão eu não consigo. E o avelós, vou falar de novo. Quem não viu o vídeo do avelós, vai ver o vídeo do avelós. Avelós é uma planta para você ter para a vida toda, para vários tipos de inflamações, vários tipos de doença, ela trata, cura. O Veloz é maravilhoso, não dá trabalho nenhum, a não ser assim que você não tem espaço nenhum, né, porque para ter um vasinho pequeno de avelós já até dá, mas se você for precisar usar muito avelós, um vasinho pequeno não te atende, entendeu. Tinha que ser assim um vaso de 20 litros, pelo menos, 25 litros, já é aceitável, tá. Então, eu amo a Veloz demais. Minha mãe usou. Minha mãe teve câncer de mama, teve que fazer o processo de mastectomia. Eu, se fosse ela, não teria feito mastectomia. Eu teria ficado no Avelós. O médico chamou atenção, falou: "O que que a senhora está usando?", porque o câncer dela diminuiu de 7 centímetros para 3 centímetros, a metade, em 3 meses. E isso é um padrão do Avelós, tá. O Avelós, quando ele está sendo bem aplicado, quando a pessoa está fazendo uma dieta também, porque o Avelós não vai trabalhar sozinho, você precisa dar um jeito, ajudá-lo com a dieta. E esse vídeo é exatamente isso que eu estou falando. Em relação ao câncer, esse vídeo é perfeito. A dieta alcalina para quem tem câncer, a dieta alcalina, se você quer melhorar, ela é obrigatória. E você melhora rápido, tá. Uma dieta alcalina e Avelós, meu, e câncer de mama é o que mais o Avelós trata, é o que mais cura. Ele é top master câncer de mama, tá. E tem outros tinha uma página de depoimentos sobre o Avelós que foi tirada do ar, eu podia ter copiado todos esses depoimentos, depoimentos maravilhosos. Eu sei, até imagino porque foi tirada do ar, né, porque o que que acontece? A pessoa está vendendo a Veloz e tratando como medicina e falando sobre isso, indicando dosagens e não pode, né, fazer isso. Você pode falar, mas você não pode vender. Eu tenho a Veloz para doar, eu estou no Rio de Janeiro, na zona oeste, mas eu sei vários locais onde tem a árvore do avelós, se a pessoa quiser ir lá pegar, então eu não preciso necessariamente encontrar com a pessoa e dar uma muda a ela, entende? Mas assim, é isso, já me perdi aqui. E, é claro, tudo isso que eu estou falando é sobre alimentação, mas a dieta alcalina, ela também precisa do oxigênio, tá. Então a gente está falando aqui de exercício físico. Eu, por exemplo, tento fazer uma dieta mais alcalina, porém minha parte de exercício físico tá devagar, lenta, quase parando. E eu fumo, mas eu fumo tabaco, eu não fumo cigarro industrializado, assim, daqueles pacotes não, eu fumo tabaco, que aí eu faço um fininho, entendeu? Ou alguns fininhos, porém eu não fumo tanto como se fosse um cigarro industrializado. E assim eu vou tentando parar, essa foi minha tática para tentar parar de fumar. Antigamente eu fumava industrializado. Então é isso, não tô dizendo que você precisa virar um atleta do dia para o outro, né, mas qualquer movimento já melhora muito, né. Qualquer atitude nossa, qualquer passo para frente já é muito bom. Então, vamos trabalhar com aquela frase conhecida que se encaixa nessa situação também, que é só por hoje, né. Eu, por exemplo, eu não me alimento bem. Eu como pouco, eu não tenho vontade de comer. Se está muito quente, eu não tenho vontade de comer. Então, se eu não como, eu emagreço, eu fico igual um palito. Então eu tenho vindo fazendo
um tratamento de engorda, que é muito difícil para mim, porque eu como forçadamente. E eu já tô cansada de comer forçadamente, já tem 1 mês e meio comendo forçadamente, e isso não é excesso, eu tô falando de comer 3 vezes ao dia. Tomar café da manhã, almoçar e jantar. Almoçar e jantar obrigatoriamente. Tomar café da manhã para mim é muito difícil. Às vezes jantar também. E o calor, a ansiedade, a aceleração da pessoa, eu não sei explicar direito. Então eu estou tentando comer e esse movimento para mim é difícil, então eu lembro daquela frase, eu nunca passei por isso do só por hoje não, tá gente? Não cheguei a esse ponto. Mas essa frase só por hoje, ela realmente ela encaixa como uma luva para mim nesses momentos, então, só por hoje eu tento me alimentar bem, e amanhã eu penso de novo, só por hoje eu vou me alimentar bem, só por hoje, e assim eu vou. E o me alimentar bem é comer 3 vezes ao dia, não é me alimentar bem 3 vezes ao dia, exatamente, é comer, é botar calorias para dentro. O que mais que eu posso sugerir? Para quem é muito paradão, né, por exemplo, subir escada em vez de pegar elevador, já é interessante. E parece que não dá efeito sim, gente, dá efeito. Se você mora em apartamento com elevador e você começa a subir as escadas todos os dias, você vai ver efeito até na musculatura da tua perna. Parece que não, mas faz e muito. Você não precisa exatamente de um peso extra, malhar na academia para dar forma no seu corpo, não. E eu falo por experiência própria. De repente, um dia eu ainda vou mostrar esses assuntos aqui no canal, eu não sei. Se eu vou abrir para minha vida particular e coisas que eu faço, e eu tenho medo do canal ficar muito misturado, né? Porque eu sou muito confusa, eu gosto de muitas coisas ao mesmo tempo. Enfim, já tô devaneando. O canal devia se chamar Devaneios da Ana. Acho que eu vou mudar o nome. Ah, que mais? Fazer alongamento ao longo do dia, principalmente se você trabalha sentado. Falo isso também por experiência própria. Atualmente eu tô com um problema que provavelmente é no músculo piriforme, pelo que eu pude pesquisar, é o piriforme pinçando o nervo ciático. E por quê? Má postura na cadeira, dia inteiro, me apoiando no computador. Digamos que o meu computador fica ligado o dia inteiro e eu vou trabalhando, vou fazendo as coisas, atendo cliente, mexo no canal, edito vídeo, faço pesquisa e vou fazendo as coisas e levanto para fazer outras coisas na casa, tratar das minhas plantas, das minhas hortinhas, dos meus gatos. E só que hoje em dia eu levanto muito mais, porque eu comecei a ter esse problema, é horrível, parece um formigamento, uma dormência que dá na perna muito ruim. E o meu alongamento estava péssimo. Quando eu fazia exercício físico era coisa básica. Eu tenho uns pesos de cimento que eu fiz e de vez em quando eu levanto eles. Eu sou magra. No meu caso, sendo magra, qualquer coisa que eu faço já muda muito. Então mas às vezes eu não consigo fazer o mínimo. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhada por não ter mais atitude de me mexer mais. O que que eu estou pensando na minha vida? E ainda mais fumando ainda. Devaneando mais um pouquinho. O vídeo não vai acabar nunca mais, né, porque agora eu descobri o microfone. A voz neural não era tão ruim, viu só? Ai, meu Deus. Caminhar mais, nem que seja 10 minutos depois do almoço. Isso que eu tô lendo, gente, é porque eu já fiz resumo do resumo e juntando com coisas que eu adicionei da minha própria cabeça, tá? E tinha muito mais sugestões do que essa, só que essas são as mais óbvias, que às vezes a gente não lembra. Moro perto do mercado, mas às vezes eu quero pegar carro para ir lá, não precisa, né? Então eu vou no mercado andando, acaba que compra menos, o dinheiro também já não rende mais no mercado como rendia antes, e vamos embora caminhando, sabe. E a gente não precisa esperar ter 60 anos, 70 anos para começar a fazer atividades, porque com 35, com 40, com 45 a gente já está todo enferrujado. Se a gente não fizer nada, a gente fica todo enferrujado. Eu não consigo encostar minha mão no chão, em pé assim, alongamento das pernas e tentar encostar, eu não consigo, é um absurdo, é uma vergonha. É uma vergonha. Tenta para testar teu alongamento. Se você continuar desse jeito, você acha o quê? Vai piorar. Vai piorar pra caramba, vai piorar muito, tá, até o ponto de você ficar assim que nem eu, que não consegue esticar a perna, mas eu estou melhorando e não fui no médico para ver isso, não tomei antibiótico, tomei nada. Isso é pensamento positivo, alongamento,
entendeu? E mandando meu corpo funcionar, dar certo, entendendo que eu realmente estou criando um problema para mim e vamos embora. Muita pesquisa no YouTube, hoje está tão fácil de descobrir tudo. É só ir a fundo, você perde aí algumas horas, mas vale a pena. Então se você trabalha muito sentado, levanta um pouco, dá uma espreguiçada, sabe. Aliás, espreguiçar é muito interessante, porque é como um alongamento, né, e o alongamento ele deveria ser feito pela manhã, quando você acorda, isso muda completamente tua performance durante o dia. Esses dias eu comecei a me alongar mais de manhã, mas é alongamento básico, tá, eu não faço uma sessão de alongamento. É um alongamento ali de 5 minutos e já é melhor do que antes, é aquela história. Mas a espreguiçada, ela é importante, eu já tinha lido sobre isso, né, você acordar e espreguiçar, porque é um alongamento, ativa o corpo. Então, no fim das contas, eu não quero vir aqui falar que ai, a alimentação alcalina é a melhor de todas, faça e evite o câncer. Não é isso, mas ela realmente está conectada a tudo isso e no final das contas é sobre equilíbrio, né? Equilibrar as coisas. Você não precisa cortar tudo, mas pode tentar compensar e fazer ajustes. Pequenas mudanças, quando somadas, fazem grande diferença. Bom, é isso então, eu acho que é o que eu tinha para dizer. Se você ficou até o final, meus parabéns por ter me escutado até aqui. Eu posso não estar sendo tão direta nos assuntos, eu preciso ser mais objetiva. Eu ainda me sinto perdida aqui no canal, sinto muito por isso, mas agradeço os inscritos. Eu vou melhorar muito ainda. E é isso, gente. Tentar compartilhar o tempo que eu tenho durante o dia com outros hobbies, digamos assim. Esses assuntos que eu coloco no canal são coisas do meu interesse também e servem como um guia para mim futuramente. São assuntos que eu gosto e muitas vezes eu fazia muitas pesquisas. Essas pesquisas elas se perdiam e todo esse material ficava separado, porque como eu disse, eu sou confusa, desorganizada. Então os vídeos é uma maneira de juntar toda a informação ali e quando eu precisar eu vou ali e assisto meu vídeo, entendeu? E aí eu pensei, realmente eu ia fazer só para mim, sem visar inscritos nem nada disso, mas depois que eu me formei em marketing digital, eu fiquei pensando, por que não, né? De repente as pessoas também se interessam por esses assuntos. Ainda também não sei bem a categoria que eu enquadro esses assuntos, porque tudo me indica para ir para a área educativa, mas não é bem o que eu estava querendo. Não era bem isso que eu queria. Então, não sei. Eu tô postando People and Blogs, é o que eu tô postando, porque é educacional, mas tem os devaneios da Ana no meio, né? Porque assim eu vou me soltando, entende? Eu sou muito travada. Então é isso, gente. E aí? Qual dessas mudanças fez mais sentido para você começar? Fez alguma diferença na tua vida esse vídeo? Deixa o like, compartilha com alguém, se inscreve no canal e até a próxima!